corrida nessa Câmara para estar conosco aqui, e também registrar aqui a presença do relator e também autor do requerimento dessa audiência pública, o deputado Diego Garcia, que tem feito um trabalho brilhante na escolha dos nossos debatedores. Vamos ao nosso segundo orador dessa manhã, com a palavra o senhor Pedro Paulo Magalhães de Oliveira Júnior, mestre em informática pela PUC do Rio de Janeiro. Vossa Senhoria tem até 20 minutos para expor os seus pensamentos. Bom dia. Bom dia a todos. Queria agradecer ao senhor excelentíssimo presidente pela ceder a palavra e também agradecer ao deputado relator pelo convite que foi feito para participar dessa audiência pública. E o tema que pretendia apresentar diz respeito ao uso das novas tecnologias e vou focar em concreto mais com relação à internet, videogames. Eu acho que estou tapando aqui a tela. Então, falaria mais sobre essa questão dos videogames, internet e celulares, né? Para começar, né? Bom, em primeiro lugar, eu diria que a educação, como bem falou aqui o professor João Malheiro, tem agora um escopo muito ampliado, né? Um escopo muito ampliado com relação ao passado, não por questões assim de que as pessoas mudaram, mas sim por questão de que as circunstâncias, né, principalmente as circunstâncias tecnológicas, foram alteradas. E que circunstâncias tecnológicas são essas, né, que foram alteradas? Né? Essa necessidade dos pais de educar as crianças e os adolescentes, tanto para o mundo virtual como para o mundo real. Né? Há uma nova componente, um novo eixo de necessidade de educação, que é essa educação para o mundo virtual. E são inúmeras, né, as tecnologias que vão surgindo. Né? Eu poderia fazer várias sopas aqui de ícones, logos, né, empresas que surgem e morrem na internet, mas que representam, né, essa inovação, essa novidade. Né? Muitas vezes, infelizmente, o Brasil ainda não é um polo inovador em termos de tecnologia, né? Ainda está muito atrás nesse ponto, mas essas inovações que acabam vindo de outros países são algo que tem uma grande atração para as nossas crianças, para os nossos adolescentes aqui no Brasil. Dentre todas essas tecnologias, eu diria assim, que o primeiro passo que nós temos para poder educar, para poder legislar, é saber o que eles são, né? Interessar-se por essas tecnologias, estar a par. Né? Não é possível saber tudo o que acontece, né, em termos de tecnologia, estar a par do último lançamento, mas ter uma mente aberta em termos de interesse pelas novidades, interesse pela tecnologia, é algo muito salutar para poder educar, para poder legislar, para poder governar o Brasil. Se a gente pergunta, né, se mudou alguma coisa nos problemas de sempre, né, muitas pessoas vão dizer, olha, não mudou nada, o ser humano continua sendo o mesmo que era e que sempre foi, e nada mudou, né? Ou seja, sempre houve conteúdos impróprios nos meios de comunicação, sejam esses meios de comunicação os que haviam na Idade Média, em termos de jornais e pequenas revistas, e também isso teve grande atração sempre para adolescentes e para crianças. Por um lado, isso é verdade, mas por outro lado, também é importante notar de que houve uma alteração muito grande em termos de mudanças tecnológicas intrageração. Se cada um de nós pensar na tecnologia que havia quando os nossos pais eram crianças, provavelmente para alguns daqui, quando o pai era criança, a tecnologia disponível era televisão preta e branca, e quando nós nascemos já havia televisão colorida. É um salto tecnológico, sem dúvida, mas é um salto tecnológico inferior ao que existe hoje entre uma mãe que nasceu num mundo em que havia CDs e havia DVDs, e hoje uma criança que tem acesso a qualquer tipo de vídeo no YouTube, Netflix e diversos outros serviços, e que vão surgindo a cada ano serviços que fazem com que 5 anos seja uma eternidade do ponto de vista tecnológico. Então essa mudança, essa velocidade grande de alteração tecnológica que fez com que dentro de uma mesma geração haja um salto de tecnologia que é impactante e que tem implicações em termos educacionais, é algo que faz com que as pessoas tenham mais dificuldade de se adaptar a elas. E essa dificuldade, eu diria que as pessoas, e todos nós aqui já sentimos um pouco assim o peso dos anos, né, e que vai passando, né, então a gente percebe que nós tendemos a nos concentrar naquilo
em que a gente se sente seguro, naquelas tecnologias que a gente já domina, naquelas novidades que a gente já conhece, né, nas coisas que a gente já conhece, e falar, olha, isso que é novo eu não vou aprender porque vai dar trabalho, porque demanda tempo, porque demanda estudo, né, porque demanda adaptação, né. Então, esse salto de geração, ele é acentuado porque as crianças estão mais abertas a aprender, são como esponjas que conseguem absorver mais rapidamente o que está passando à sua volta, enquanto que nós temos mais resistência, mais dificuldade e precisamos combater isso. A internet é uma ferramenta fantástica que eu não consigo imaginar hoje como seria quando eu entrei na universidade, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1993, a internet estava surgindo e a gente começou a usar a internet. Então, eu não consigo ver como seria a minha vida universitária, até o doutorado que eu fiz em medicina na USP, depois, agora, mais recente, 2009, todos esses anos universitários e todos os anos de trabalho, sem internet não haveria como trabalhar. Hoje em dia, a gente pode dizer assim, se faltar luz, mas ainda tiver o notebook conectado na internet, ainda dá para fazer alguma coisa, né? A luz não é tão necessária, mas a internet é necessária para a gente continuar trabalhando. Por quê? Porque precisamos fazer operações financeiras, porque precisamos enviar mensagens, porque precisamos pegar artigos para ler, porque precisamos publicar coisas, porque precisamos, vamos dizer, consultar outras pessoas para o nosso trabalho profissional, né? Mesmo o trabalho de um deputado, de um senador, hoje depende intensivamente da conexão com a internet, né? Esse feedback que os deputados acabam recebendo através das redes sociais, dos e-mails, né, da comunicação via Twitter, né? Muitos dos nobres deputados aqui têm uma conta no Twitter e participam ativamente, né? E têm essa interação com o seu eleitor de uma nova forma, né? Tudo isso abre novas perspectivas também para o exercício da função parlamentar, né? É importante também perceber que a internet trouxe uma série de, vamos dizer, benefícios enormes, mas também alguns riscos, né? Esses riscos, eu diria assim, dependência do uso de internet, né? De que hoje tem pessoas que, se tomar o celular dela, ela ficaria extremamente nervosa. Uma das formas que o governo poderia fazer para ganhar qualquer medida aqui na casa seria dizer para o deputado, olha, seu celular está retido até que você vote aqui no meu projeto, né? Isso seria mais eficaz do que qualquer outro método escuso que já foi usado nessa casa. Então, é óbvio que há uma dependência, todos nós percebemos isso, né? Nós estamos longe na nossa zona de conforto eletrônica, a gente sente uma necessidade de estar conectado, de ter informações, de ter aquele dispositivo, de ter aquela mídia, né? Depois, a fuga do mundo real, né? Muitas pessoas utilizam a internet, celular, videogame, joguinhos de celular, né? Como uma forma de escapar dos problemas que tem que enfrentar no mundo real, né? Falo muito assim da síndrome do Alt-Tab, né? Porque no Windows, quando você quer mudar de um programa, você aperta lá Alt-Tab, ele muda para o outro programa e você começa a ver lá notícias, começa a ver o Facebook, o que for, né? Então, quando a gente às vezes está num trabalho complicado, num trabalho difícil, há essa tendência, assim, essa dificuldade que nós temos que enfrentar de seguir naquele trabalho e de não mudar para uma outra tarefa, né? De não mudar para uma coisa, para uma fuga eletrônica, diria assim, né? Também perda de referências morais, né? A gente vai vendo que a exposição a conteúdos que vão contra os valores da família, vão contra os valores educacionais positivos, né? Tudo isso vai gerando uma carga emocional, uma carga, vamos dizer assim, até deseducacional, que influencia muito o modo como as pessoas se comportam, o modo como as pessoas enfrentam seus problemas do dia a dia, né? O próprio consumismo também, né? Essa necessidade de trocar recentemente, vamos dizer, trocar continuamente de equipamentos, né? Olha, eu trabalho numa empresa de tecnologia, então, para mim, é um ótimo negócio que as pessoas troquem de equipamentos, mas eu acho que o consumismo, pelo consumismo, né? Trocar, gastar, fazer gastos supérfluos, né? Equipamentos que a gente comprou e não sabe para que servem direito, né? Tudo isso é algo que é um efeito que precisa ser combatido, que precisa ser, vamos dizer, pelo menos trabalhado do ponto de vista educacional, na família, na sociedade. E esse tripé, que é o tripé que eu diria assim, que é o centro daquilo que mudou do ponto de vista tecnológico, impactando na educação, que é uma abundância de conteúdos inapropriados, e quando eu falo uma abundância, vamos dizer assim, é algo nunca visto assim em termos de conteúdos inapropriados, todas aquelas questões que, vamos dizer, antes uma pessoa para ter, vamos dizer, um adolescente nos anos 80, né,
que quisesse ter acesso a algo que o pai proibisse, né, ela teria que ter uma operação logística complexa para obter aquilo ali. E, atualmente, rapidamente, através do Google, ela consegue ter acesso a coisas. E alguns poderiam advogar, falar, olha, mas eu sou favorável que as crianças tenham acesso a conteúdos eróticos aqui, porque eu defendo essa tese. Bom, eu não sou partidário da mesma tese, não concordo, mas diria assim, mesmo que você concorde com isso, você não poderia dizer que você concorda que uma criança tem acesso a um site com tutorial ensinando como se matar de maneira correta, ou como se matar de maneira eficaz, né? E é isso que eu pretendo mostrar aqui, né? Ou seja, de que há de tudo na internet e que os pais têm o direito de exercer, dentro dessa tarefa educativa dos pais, uma orientação, um controle, uma educação de conteúdos que os seus filhos têm acesso na internet, né? É uma tarefa principalmente dos pais, né, nessa coisa de educação, né? E facilidade de anonimato, né? A internet permite hoje anonimato, né? Por exemplo, uma pessoa que queira ofender a um deputado, ofender a uma autoridade, né, na internet, basta criar uma conta falsa, um perfil falso no Facebook, no Twitter, e já facilmente ela pode fazer isso. É um direito que ela tem dentro do ponto de vista assim daquela ferramenta, né? A ferramenta confere a ela esse direito, mas é algo que precisa também ser pensado do ponto de vista de justiça, do ponto de vista de honestidade, do ponto de vista de como que a ferramenta deve ser utilizada. Uma pesquisa que a gente conduziu há alguns anos, tem já uns 3 ou 4 anos, mas é uma amostra significativa de quase 1.500 crianças e adolescentes, que mais de 70% dos adolescentes visitam sites pornográficos com frequência. Com frequência, aqui quer dizer todos os dias, né? A partir entre 10 e 15 anos, né? E 87% dos pais acham que os filhos não fazem parte do grupo dos 70%. Então, a conclusão que a gente pode tirar daqui, né, sem muito exercício estatístico, é de que os pais, às vezes, não têm muita consciência do que os filhos estão fazendo nesse tempo de lazer ou o que for com relação ao uso de internet, de celular, de videogames, né? 95% dos PCs usados por crianças e adolescentes não tem nenhuma ferramenta de controle que o pai possa utilizar para regular ou para, pelo menos, colocar um horário para fazer a lição de casa, um horário para fazer os trabalhos escolares, um horário para limitar o uso daquilo ali, um horário para estimular atividades de hobbies ou de atividades esportivas, o que for, né? Um exemplo real, assim, mostrando que a dependência e vamos dizer, o vício na pornografia da internet, né, é algo que não afeta só crianças, né? Um e-mail anonimizado, mas que é recebido pela nossa empresa, falando uma pessoa de 42 anos, 40 e poucos anos, profissional, sucesso numa cidade, numa capital brasileira, falando que é viciado, não consegue se controlar, que isso já fez perder o emprego, de que tem atrapalhado a vida familiar, né, de estar chegando próximo a uma situação de divórcio e que não consegue se controlar e que precisa de uma ajuda externa e perguntando se esse software que a gente fabrica, se ele é capaz de bloquear tudo para que ele possa contar com uma ajuda externa para se controlar. Eu vejo essa situação como a mesma situação de uma pessoa que sofre de alcoolismo, de uma pessoa que sofre de dependência de drogas, de uma pessoa que sofre de dependência de jogo, do ponto de vista de jogo de apostas de azar, né? É o mesmo tipo de mecanismo cerebral, né? Essa parte que eu estudo na medicina, né? De mecanismo de recompensa cerebral através dos canais de dopamina, né? É o mesmo mecanismo que está envolvido na dependência de pornografia, na dependência do álcool, na dependência de cocaína, na dependência de jogos de azar, né? É o mesmo modus operandi do cérebro, né? Que busca uma recompensa e depois essa recompensa vai sendo cada vez mais demandada para gerar um prazer, para gerar uma satisfação, uma gratificação. E isso vai gerando uma insatisfação, uma depressão que pode levar a pessoa ao suicídio, pode levar a pessoa a uma depressão profunda, né, a alguma outra transtorno psiquiátrico. Também o problema da pedofilia, que é um problema que já tem sido amplamente discutido e debatido. A primeira vez que eu fui convidado nessa casa foi na CPI da exploração sexual do menor, em 2004. Eu reconheci aqui até o nome da deputada que era relatora do projeto, né, relatora da CPI na época, a deputada Maria do Rosário,
ela convidou. Isso já tem 11 anos, né? Mas o problema continua no Brasil, né? É algo que segue presente, né? E é algo que destrói a vida de uma criança, que destrói a vida de uma família. Às vezes uma criança tira uma fotografia sem roupa, ou tira uma fotografia numa situação comprometedora, vai para um amigo, o amigo distribui isso na internet, né? E as crianças, às vezes, não têm esse conceito de que o que ela colocou na internet está ali para sempre e não tem como retirar, né? Aqui um exemplo, uma pesquisa britânica mostrando que mais de 50% das crianças e adolescentes e adultos jovens, vamos dizer assim, já mandou foto sua nua pela internet, né? E as pessoas, às vezes, perdem essa noção de que, olha, o que você colocou ali, o que você compartilhou, não tem como voltar atrás, não tem como colocar o gato de volta no saco, né? Você abriu ali a caixa de Pandora, não tem como fechar novamente, né? Então é preciso saber que, olha, isso aqui não é para ser compartilhado na internet, né? Também essa questão desse fenômeno que o pessoal tem chamado de sexting, né? Que é envio de relações íntimas, né? Pela internet para o namorado ou para... E que é isso, né? A campanha britânica, né, o governo britânico, preocupado com isso, falava, faça uma pose, tire uma foto e se arrependa para sempre, né? Essa é a ideia por trás disso, né? Como falava, né, sugestões, né, que você encontra na internet, né, esse site é um serviço chamado Satan Service, né? É um serviço que tem várias dicas de como ensinar a pessoa a se matar de maneira eficaz, né? Dizendo que, olha, não tente fazer isso, porque isso você não vai se matar e vai se machucar, mas se mate dessa maneira. Então, esse tipo de conteúdo disponível também, né? Ou conteúdo ensinando a fazer drogas caseiras, né? Fabricar drogas com materiais caseiros, né? Sites também que estimulam a traição ou a infidelidade matrimonial, né? Que aquilo tipo de outdoor que peguei no Rio de Janeiro, né? Tem um caso agora, arrependa-se depois, né? Ou seja, que vai atacando valores da família. Ou seja, tudo isso são fatos, né? Não são coisas que eu digo assim, olha, a missão do parlamentar é proibir a existência de qualquer conteúdo e controlar o conteúdo da internet. Mas estou dizendo, esse é o cenário que existe. Eu estou apresentando o cenário que existe, né? Avançando aqui um pouco, né? Essa também dificuldade, né, que as crianças e adolescentes acabam tendo do ponto de vista de relacionamento, né, de que aprendem a se relacionar virtualmente, mas às vezes não tem o mesmo nível de relacionamento do ponto de vista pessoal, né? O uso dos dispositivos móveis, né, que cada vez mais é presente e acaba também criando distrações em sala de aula, acaba também produzindo, vamos dizer, uma dependência de estar ligado na telinha, né? Em um congresso americano, o pessoal falava do Down Gaze Syndrome, né? Que é a síndrome da pessoa olhando para baixo, né? Que é essa síndrome da pessoa que está focada na tela, né? Eu mesmo, essa semana, parei, vindo de São Paulo para o Rio, parei ali em Aparecida e bati a cabeça numa placa, porque estava olhando para o celular enquanto estava andando, e não olhei a placa e bati a cabeça, né? Então, sou uma vítima dessa síndrome, eu sou um exemplo, né, de pessoa que não presta atenção nas coisas e está olhando para o seu celular, né? Ia falar um pouco, mas aqui já estamos esgotando o tempo, então prefiro pular aqui um pouco, né, de falar que esses filtros de conteúdo que existem para a internet não são um mecanismo de censura, mas sim um mecanismo de proteção que os pais colocam da mesma maneira que colocam telas nos apartamentos para que as crianças pequenas não pulem da janela, né? Essa é a ideia, né? Algumas providências educativas, né? De que os pais mostrem aos filhos de que as ações têm consequências mesmo na internet, né? Também, né? De que essas crianças tenham convicções do que fazem, né? De que essas convicções não são algo só que devem ser seguidos por questão de lei, mas que são são valores que foram transmitidos a eles, né? Também estar atento, né? Os pais devem estar atentos a perceber, né, possíveis sinais, né, de dependência, de consumismo, de fuga do mundo real, de doenças psiquiátricas que vão surgindo pelo uso indevido de tecnologias, né? Falar um pouco sobre os videogames, já terminando. Os videogames são bastante atraentes, né? Tem jogos excelentes em termos de entretenimento, mas tem jogos extremamente violentos e a gente já tem a oportunidade de conhecer. E eu diria assim que o grande problema desses jogos violentos são a educação do sentimento, né? Quando a gente está vendo um filme violento, nós somos um espectador. Agora, quando a criança é o que assassina no jogo, quando a criança é o estuprador no jogo, quando a criança
é o que está saltando no jogo, ele, em primeira pessoa, é o agente daquilo ali, e ele, em primeira pessoa, é, vamos dizer, alguém que está sendo mais influenciado em termos da educação dos seus sentimentos do que aquele que apenas é um espectador passivo, né? Os jogos com realismo gráfico que a indústria tem conseguido, né, fazem com que esse ambiente seja cada vez mais imersivo, né? Aqui um exemplo de um jogo chamado Ripley, que é um jogo onde ganha o melhor estuprador. Então, o objetivo é ir estuprando meninas no metrô, né? Então, esse é um jogo que existe e está disponível. E vão dizer, mas é proibido no Brasil. Sem dúvida, mas em qualquer camelô aí do Brasília, Rio, São Paulo, qualquer capital, a pessoa adquire esse jogo, né? Bom, e o legislador, né? Terminando aqui, poucos, diria assim, né? Os senhores têm uma oportunidade única, assim, do ponto de vista de formar, né, vamos dizer, o estatuto, né, daquilo que vai guiar a família nos próximos anos no Brasil, né? É uma oportunidade única que os senhores têm, né? E o legislador hoje no Brasil, eu diria que tem uma percepção do ponto de vista da sociedade, pelo menos é a percepção que eu tenho, uma percepção não muito positiva, né? As pessoas fazem piadas, as pessoas fazem, um amigo dizia, quando eu vim para cá, falou assim, olha, cuidado lá na Câmara dos Deputados, né, que você vai para Brasília. Esse tipo de piada a gente ouve direto, e é preciso mudar isso, né? Ou seja, há muita gente boa nessa casa, né? Há muita gente de bem nessa casa, eu diria a maioria, né? Eu diria, há muita gente que está trabalhando para o bem do Brasil nessa casa, né? E é preciso que os senhores façam essa voz da maioria ser escutada, né? Essa voz de representante do povo, né? De pessoas que estão aqui para servir o povo brasileiro, né, de que foram eleitos como servidores do povo, né, não pessoas que estão se servindo de um cargo, mas que recebem aquele cargo como uma missão, né, como um trabalho para a sociedade, né. Bom, o legislador, ele tem que ter em conta de que o papel dele não é criar um mecanismo de censura como o grande firewall da China, né, que impede o acesso, né. E eu recolho aqui um dos primeiros legisladores, na verdade, assim, teve um papel marginal do ponto de vista legislativo, mas foi um dos fundadores da América, né, dos Estados Unidos, né, dizia que aqueles que abrem mão da sua liberdade em nome da segurança não terão, nem merecem, nenhuma nem outra, né. Então, quando pensarem, né, do ponto de vista de regulação da internet, né, eu diria assim, o Estado que se preocupa em fornecer aos pais ferramentas para que eles façam o seu papel de educação, e não o Estado tente ele suprir o papel dos pais na educação das crianças e dos adolescentes, né? Por fim, termino aqui com algumas sugestões, a importância e exemplaridade dos pais e também, já que estamos numa casa legislativa, dos legisladores, né? Os legisladores, na medida que dão um exemplo de integridade na vida pública, de honestidade, de trabalho, né, duro, né, eles passam a ser um exemplo para a sociedade e passam a servir de exemplo também para as crianças e adolescentes, né? É muito importante que os senhores tenham essa noção de que são um espelho da sociedade, que a sociedade vai olhar para os senhores e para as senhoras e ver um modelo, né? Então, é uma responsabilidade que todos têm, né? Depois, as crianças também têm que ter convicções, né? Não é só uma questão legislativa de forçar a criança que atue bem por uma lei ou por um estatuto, ou por uma regulamentação, mas sim porque elas vão ganhando convicções, né? Então, um estatuto que fortaleça a família, que fortaleça a escola, que fortaleça a educação, também permite que as crianças tenham mais convicções. Também nós temos que conhecer as tecnologias, não podemos ser expert em tudo, mas aquilo que a gente coloca na nossa casa, aquilo que a gente está envolvido diretamente na aquisição, a gente tem que saber do que se trata. Diria também que os filhos, compartilhando com os pais esse tempo de lazer na internet, podem aprender a usar bem a ferramenta e, por fim, estimular outras alternativas de descanso, que cada vez vão caindo mais em desuso, né? Esporte, hobbies, né? Atividades ao ar livre, né? Criar soluções criativas para novos problemas, né? Deixo aqui o contato, para caso alguém depois queira mandar algum e-mail, perguntar alguma coisa, tem um contato, e agradeço novamente ao senhor presidente pela oportunidade e pelo seu relator pelo convite. Brilhante explanação do nosso nobre doutor Pedro Paulo. E enquanto Vossa Senhoria falava, eu ficava tentando lembrar como era a minha vida antes do celular.
Não consegui lembrar. E olha que eu tenho 42 anos, né? O celular veio um pouquinho depois. Eu quero aqui registrar a presença de alguns deputados que chegaram. O deputado Eros Biondini, nosso grande líder de Minas Gerais, e o deputado Alfredo Kiefer. Esse sobrenome é meio complicado.